Nesse primeiro episódio dessa segunda temporada do Formobile no Sofá, eu recebi um convidado super especial que é o Edson Werni. Ele é diretor de novos negócios na nossa Casa Mobília Contemporânea. A gente falou muito sobre criatividade, sobre formas de negociação, sobre marketing pessoal, sobre a questão da inteligência emocional. Então eu quero convidar você a vir conosco nesse bate-papo e ficar com a gente até o final no nosso sofá. Sejam muito bem-vindos à nossa primeira edição dessa segunda temporada do Formobile no Sofá. E hoje a gente vai falar sobre soft skills e hard skills dentro do setor moveleiro. E para isso, o nosso convidado especial é o Edson Werni, que é diretor de novos negócios na nossa Casa Mobília. Edson, seja muito bem-vindo, tudo bem com você? Tudo, Anny. Só eu não estou no sofá, não consegui achar um sofá aqui. Eu vou falar com vocês da sala de reuniões. Ah, mas eu já estou aqui no sofá da minha casa, então tá tudo certo, né? Eu Joia. achei interessante, assim, esse tema que a gente levantou, porque ele veio de encontro a uma conversa que eu tive com você de uma forma bem informal, que a gente estava falando da importância das soft skills, né? Dentro do trabalho, no dia a dia, como profissional e tudo mais. E eu queria que você me explicasse para quem está nos assistindo aqui melhor, qual que é a diferença, o que seria exatamente hard skill e soft skill dentro do setor moveleiro? Você que já está há tantos anos aí no mercado, né? Então, Anny, assim, simplista, sendo muito simplista, né? A gente pode fazer uma alusão a software e hardware, né? Então, o hardware é a máquina do computador e os softwares são os programas do computador. A mesma coisa na área corporativa hoje. Dentro da nossa área, na área imobiliária, né, de fabricação, a gente tem muitas aptidões que você treina as pessoas, seja no chão de fábrica, seja na área de desenvolvimento, que são aquilo que é necessário ser aprendido e pode ser aprendido, né, que são as hard skills. Agora, a gente tem uma soft skill que é importantíssima nessa nossa área, que eu considero a maior delas é a criatividade, né, que é aquilo que você tem contigo. Então, a pessoa pode se aprimorar na área de criatividade, né? Lendo, recebendo informações, estando antenado, tendo aquilo que eu falo sempre, que antigamente a gente falava que era visão periférica, audição periférica, hoje a gente fala que é visão holística, né? Mas a criatividade tem que estar dentro da pessoa. Ela tem que ser uma pessoa criativa e vai melhorando, né? Então, assim, simplesmente falando, são coisas que você aprende, outras coisas que você carrega com você desde o teu nascimento e vão aflorando. Eu tenho uma base cristã, né? Então a gente, como nós temos, né? É um dom, né? O soft skill é um dom que você já nasce com ele e ele é aflorado em várias etapas ou por várias situações que te levam a ter insights, a ter a gente vai falar de vários aqui, a gente vai pincelando, mas você tem que ter isso, né? Não é uma coisa que você Tá. sai do zero, né? Apesar de que eu percebo assim que a soft skill, apesar de ser uma coisa que a gente meio que nasce com aquilo, né? Seja ali um carisma, seja criatividade, que você mesmo comentou, eu acredito que possa ser desenvolvida e melhorada. Só que o que eu percebo? Que muitas vezes os profissionais, seja ali do ramo moveleiro, né, marceneiros, ou mesmo os arquitetos, designers, projetistas de loja, eles ficam tão focados em desenvolver as hard skills e acabam deixando de lado as soft skills. Então, hard skill, quando a gente vê e pensa, né, saber usar um software, saber usar um AutoCAD, um Promob, dentro do projeto, saber manusear, né, a questão ali da produção, né, de cortar uma chapa, de colocar uma fita de borda, de fazer um acabamento. Só que tem coisas que são tão importantes no nosso dia a dia, ou atender o nosso cliente, e que às vezes ficam de lado. Eu percebo assim que um dos fatores bem importantes, né, dentro dessa nossa área é desenvolver habilidades comerciais. Então, de relacionamento com as pessoas. E eu percebo que cada empresa, né, precisa ter, né, alguém ali comercial, seja o próprio empresário de marcenaria, né, ou outra pessoa, para poder atender, porque senão, né, a empresa também não vai para frente, né? E eu percebo isso muito dentro da nossa Casa Mobília, que você é esse braço comercial, né? Como é que acompanha a sua equipe hoje? Né? Quem seriam as pessoas que têm as hard skills? Quem são as pessoas que têm essas soft skills e que isso forma, né, toda a sua empresa? Conta um pouquinho da sua experiência para a gente entender melhor. Então, uma das premissas, né, para você
que é uma coisa que eu olho muito atento dentro da nossa casa, é uma soft skill chamada resiliência, que é muito diferente da flexibilidade, né? Você não pode ser flexível em momento nenhum dentro, falando do corporativo. A empresa tem que ter lucro, ela nasceu para gerar lucro, né? O lucro a gente faz o que quer depois, né? Mas ela tem que gerar lucro. Então, se você é uma empresa flexível, você começa a dizer sim para tudo, que antigamente tinha aquele medo de, o cliente tem sempre razão. Não, o cliente nem sempre tem sempre razão, né? Então, aí entra a resiliência, né? Que basicamente, vamos dizer que é um bambu, né? Ele pode ter um dom de se curvar ao vento, né? Ou a situação, mas ele vai voltar para a posição dele, né? Então, aqui na nossa casa, uma coisa muito importante é ser resiliente, né? Então, isso em todos os setores, seja do pessoal lá do chão de fábrica, seja do pessoal do administrativo financeiro, tanto o pessoal que paga quanto o pessoal que compra, tem que ter esse entendimento de entender a situação naquele momento, naquele episódio, né? Isso serve para a equipe de projeto. Hoje a gente não tem mais o atendimento aqui na nossa casa do desenvolvimento de 3D, como tem muitas lojas de modulados, não. A gente recebe um projeto seco, duro, e a gente é responsável em viabilizar isso economicamente, e somos responsáveis pela engenharia daquilo ser durável e parar de pé, né? Então, quando você tem que dizer um não para um arquiteto, o papel aceita tudo, a gente falava, eu vim da prancheta, né? O papel, você tem que ser resiliente de explicar para ele por que isso não para de pé, por que isso tem que ser mudado, por que uma prateleira não pode ter mais que 90 centímetros. Pode, mas a chance dela flambar é grande. Então, se eu tenho uma pessoa muito técnica, essa pessoa técnica é dura, e fala, não pode porque não pode, né? Eu me criei com não era não, e hoje eu não discuti com meu pai e minha mãe que não é não, porque o pai e a mãe falou. Então, isso para a gente aqui é uma das soft skills muito levada em conta, a capacidade da resiliência, inclusive no trato interpessoal dentro, né? Então a gente tem, como toda empresa, né? A gente sempre tem aquelas rusgas, o pessoal da produção, o pessoal da expedição, o pessoal do almoxarifado, de quem tem, né? Então, somos humanos, né? E para ser humanos, tem que entender o humano, então a gente tem que ter isso. É um trabalho árduo, contínuo, né? E revisado todos os dias, né? Porque sempre tem alguém. O mau humor é um soft skill ruim, mas só que tem que ter alguém ali que diga o não, né? Então, isso é uma das premissas que a gente tem aqui. E é interessante porque, assim, uma outra soft skill, né, seria a questão de saber gerir pessoas. E quando se fala de gerir pessoas, não é só gerenciar cada um na sua individualidade, mas também encontrar aquilo que as pessoas são boas para fazer, que eu acho que a gente tem que sempre explorar, né, aquilo que a gente faz de melhor, né, elevar as nossas forças e tentar aprimorar as nossas fraquezas, que daí entra também nessa questão de querer aprimorar a questão da criatividade, como é que eu vou poder exercitar a minha criatividade para que isso possa aflorar. Só que uma coisa também que eu vejo assim, muito presente, né, que está super em alta hoje em dia, é a questão da inteligência emocional. Porque, vamos falar, seja um empresário de marcenaria, ou mesmo um arquiteto, um decorador, né? Olha quantas situações que a gente tem que lidar no dia a dia. Então, você tem que lidar com seus funcionários, tem que lidar com o fornecedor, com o cliente, muitas vezes tem conflitos ali envolvidos, né? E como é que a gente pode fazer para desenvolver essa inteligência emocional dentro do setor moveleiro, na sua opinião? Assim, o que você me diz, assim? Eu acho que a gente tem que aprender a olhar para o humano, né? Quando a gente começa a olhar para o humano, né, a gente começa a entender as dificuldades do humano. Como você falou, as pessoas querem crescer dentro da empresa, né? Você olhar para a pessoa, essa pessoa é boa nisso, mas essa pessoa é boa nisso, mas ela não quer fazer aquilo para o resto da vida dela, ela quer almejar outras coisas. E de repente ela, mas eu quero ser do chão de fábrica para ir para a área de projeto. Você pensa, puxa, mas o marceneiro ele sabe como construir o móvel, então vai ser fácil de ele aprender como desenhar o móvel. Só que e se falta a criatividade para ele, né? Se ele não consegue. Então, como você dizer não para ele nesse momento? Como você tem que olhar para o humano, porque para cada pessoa você tem que falar de uma forma diferente, né? Para algumas pessoas o não tem que ser um não, ríspido, forte, outro não dá, vamos tentar. Então, tem que ter esse feeling, né? E isso também é uma sintonia fina muito
cautelosa. A gente falava, há um tempo atrás, de análise do corpo, o corpo fala, ver como é que a pessoa está se dando. Hoje eu vou mais adentro, né? Eu tento me envolver. Então, além de cuidar dos nossos negócios na nossa casa, me coube também a estratégia. E dentro dessa estratégia, de como levar a nossa casa, eu me preocupo não com RH, eu me preocupo com cada pessoa que faz parte. O nome Nossa Casa já é muito amplo, né? Nossa Casa, porque não é a casa do Edson, não é a casa dos irmãos do Edson, o pai do Edson, não. É a nossa casa, todo mundo que está envolvido aqui. Então, a gente olha para o ser humano. E um gestor, né, um líder, ele tem que se preocupar em entender, né? E hoje a gente tem muito material, né? Mas eu sou mais da leitura, de olhar, ler, não só do vídeo, eu gosto de entender lendo, né? Então, né, a gente, na base da questão, também fala que a fé vem pelo ouvir, né? Então, é a mesma situação, você tem que ouvir a pessoa para entender ela, para poder ter um julgamento e definir, né? É o que eu sempre falo, assim, que aquele briefing bem feito é primordial para o início de qualquer projeto e de qualquer parceria, né, dentro da nossa área. Seja você que está ali executando, seja a pessoa que está fazendo o projeto, eu acho que elas têm que andar em conjunto, em sintonia e em harmonia. Só que para isso é necessário mesmo saber que cada pessoa é única, cada pessoa tem uma reação diferente. E uma coisa que a gente tem que aprender também é separar, né, aquilo que é profissional, né, seja ali, até o pessoal aqui na minha região fala um rala, né, um rala profissional e um rala que é pessoal, né, ou seja, uma puxada de orelha ali, às vezes numa questão do trabalho, né, que é para manter aquele profissionalismo, e muitas pessoas às vezes acabam confundindo isso e geram muitos conflitos, né, acabam misturando essa questão e às vezes ficam bravas com o chefe, às vezes não gostam do lugar onde trabalham, pelo fato de não saber desenvolver essa soft skill que é primordial, que é, por exemplo, a questão da inteligência emocional. Só que uma coisa vai puxando a outra, né? A partir do momento que a gente aprende a fazer essa leitura, né, das pessoas, que a gente aprende a conversar, a se comunicar, né, de uma forma correta, porque comunicação é outra coisa imprescindível nos dias atuais. Quem não sabe se comunicar fica para trás, né? Que através disso vem outra soft skill, que seria a questão da negociação, né? Saber negociar com o cliente. Né? E aí entra também essa resiliência que você já falou, né? É muito interessante que uma coisa vai envolvendo a outra aí, né? E no caso da comunicação, né, você se fazer entender, né? Porque a comunicação existe quando você recebe a mensagem que eu quero dar. Se eu não fui claro o suficiente, você entendeu de outro jeito, né? O branco para mim é branco, né? Para você o branco pode ser um branco mais branco. Então, se isso não está bem conversado na hora de você passar isso para o teu cliente, ou ele recebeu um projeto e falar assim, mas não foi nada disso que eu pedi, né? Então, ele é um, sei lá, ele é um dentista, ele é um advogado, ele vai passar o sonho dele que está na cabeça dele, né? Então, você tem que... A comunicação não é só o ato de você emitir, mas no ato de você receber. E nós, como profissionais da área, temos que entender também essa receptividade da informação, seja ela do cliente, como você falou do briefing, seja ela de um colaborador teu ali, de um funcionário teu. Aqui na nossa casa a gente não usa o termo colaborador, a gente usa muito funcionário, porque todos têm funções aqui, né? Então, isso não é, para a gente aqui, em momento algum, isso é pejorativo, nada. É simplesmente uma forma de colocação das pessoas que estão de mão dadas aqui dentro. Então, você tem isso com o teu fornecedor, com o teu cliente, com o teu capital humano. Você, além de emitir a informação do jeito certo, a comunicação do jeito certo, você tem que estar aberto para receber também ela. Então, aí você monta o que você falou, que é o briefing, né? Sem dúvida. E até eu estou lendo um livro que é assim, é o jeito Harvard de ser feliz, lá da universidade, né? E aí o autor estava comentando sobre essa questão mesmo de se comunicar, né? Que a gente se comunica não só ao falar, né? A gente se comunica de várias formas. E ele escreveu, né, no livro, que ele estava ministrando uma palestra e tinha uma senhora sentada que estava com a cara fechada o tempo todo, olhando e encarando ele. E durante a palestra, ele observando isso, ele falou assim, nossa, essa mulher deve estar odiando o meu conteúdo, deve estar me odiando, né? Porque, nossa, ela está passando, assim, até uma energia negativa para mim, né? Da forma como ela está se demonstrando.
Aí ele comentou que no final da palestra ela chegou lá para ele, né, para elogiar a palestra, dizer que ela tinha amado o conteúdo e que tinha sido assim uma das melhores palestras que ela já foi. Então pensa só, né? Como é que a gente está passando a nossa comunicação? Como é que a gente está demonstrando os nossos sentimentos? Como é que a gente está demonstrando aquilo que a gente quer passar para o nosso cliente em relação à nossa empresa, em relação ao nosso negócio? E outra coisa assim que está super em alta, que a gente percebe, né, é que cada pessoa tem buscado muito a questão do senso de propósito. Então, não só de trabalhar para ter um emprego, né, mas de envolver um propósito de vida dentro daquilo. E aí entra, sem dúvidas, amarra com tudo isso que a gente está falando, não só com as hard skills, como soft skills, porque não é necessário só soft skill, né? É necessário a hard skill, que é o conhecimento técnico, para você realmente saber exercer aquela função que você tem, mas até muita gente comenta, né, que as habilidades você treina, né, mas o caráter não. Então, o caráter também entra nessa questão do soft skill, né? Eu escuto muitos empresários comentando a respeito disso, né? Mas a gente pode sim, né, treinar e evoluir, né, os nossos colaboradores, a gente mesmo se autotreinar. E como é que você acha assim que dentro, né, da nossa área, você falou, por exemplo, da criatividade ali no começo? Dê algum exemplo assim de como que você acha que pode ser exercitada essa criatividade dentro do seu grupo, ou como você exercita a sua criatividade. Eu sou designer também, né? Eu faço os projetos, né? Tenho a questão do marcenaria ali fora da caixa, então volta e meia eu me pego assim, tentando fazer minha criatividade fluir, tentando pensar fora da caixa. Mas que dica que você daria para quem está nos assistindo, né, para exercitar e para melhorar essa soft skill tão importante que você falou como uma das principais dentro da nossa área? Bom, a gente está passando por um momento, né? Esse momento é fragmentado em vários microtempos, que nos possibilitam muito a necessidade de desenvolver criatividade. A gente está passando por um momento de crise econômica terrível, né? Então, aqui na nossa casa, a gente está super bem, graças a Deus, em termos de serviço, de volume de serviço, porque nós estávamos num grupo muito complicado. Nós atendemos hotelaria e algumas marcas que estão dentro de shoppings, ou seja, foram as primeiras coisas que fecharam e as últimas coisas abriram. Acho que pior que a gente, só quem faz móveis para restaurante, né? Então, em meio a isso tudo, a gente teve um plus nesse dilema todo, que é a falta de matéria-prima. Né? Fazer o que se a gente não tem o MDF, o padrão, não tem o ferro? Então, nesse momento, é desesperador. Então, se você não senta e não começa a buscar alternativas para ofertar para o teu cliente, falar, eu não tenho essa cor, né? Mas eu tenho essa, e fica tão bonito quanto essa. Ou É eu tão não tenho... parecida quanto, né? Então, você começa a abrir, digamos, a oxigenar o cérebro para ser criativo, né? Falou, não tem como ser feito esse tamanho, sei lá, a chapa de MDF tem 2,75, mas eu não consegui o MDF, mas eu consegui uma lâmina de madeira muito parecida que está numa chapa de compensado, mas a chapa de compensado tem 2,60, a gente já tem que pensar num aproveitamento novo para poder utilizar aquilo para não... Então isso se torna a criatividade. Já faltou tal dobradiça, tal corrediça. Você tem o teu conhecimento da hard skill, de como mudar, né? Mas você tem que ter ideias para ir. Aquela máxima que duas cabeças pensam melhor que uma, isso é muito importante. A gente usa muito aqui a interação em grupo, né? Então eu falo muito com o restante da equipe, seja o pessoal de orçamento, porque eu tenho um orçamento que me rege, né? Então eu tenho que saber, ó, até onde eu posso gastar mais aqui para dar uma solução, porque às vezes uma solução é simples, mas ela custa 5 vezes mais do que aquilo que foi vendido, né? Então não não vou fazer porque eu não cobrei, não. Tem que ver até onde que eu posso ir, porque esse dinheiro pode faltar para uma outra obra, a gente administra cash flows aqui diferentes, então eu preciso conversar com o meu pessoal de orçamento para saber, eu preciso conversar com o meu pessoal de engenharia, mas mesmo assim, às vezes eu tenho que conversar com o chão de fábrica para ver, eu estou pensando nisso, né? Ele falou, às vezes uma coisa tão simples, que é o dia a dia deles, não, mas se a gente fizer assim, 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 a gente resolve, A né? solução, às vezes, pode estar Está ali, né, ali. na simplicidade da resposta de outra pessoa, né? E às vezes ele nem foi criativo, ele foi prático. Uhum. Mas o prático dele foi o começar a rolar a bola. Saiu da inércia, daí, bom, uma ideia daqui, uma ideia dali, então isso
é bem importante para a gente aqui, é aproveitar o momento, né, dessas dificuldades todas que a gente está, né? Então, aqui a gente não teve, em toda a pandemia a gente tem um caso confirmado só de uma pessoa do escritório que teve que se afastar porque pegou do marido. A gente Apenas teve uma, né? só uma, mas a gente teve N afastamento por precaução. Vai fazer o exame, hoje o exame é feito no dia, já vai estar, e se tem condições de trabalho já volta, se não é uma gripe forte. Mas a gente tem isso e de repente o cara do CNC não está, né? Como é que a gente vai fazer, né, se o cara do CNC sair? Então, essa criatividade dentro do chão de fábrica, do próprio pessoal de, não dá para fazer no CNC, mas a gente vai dar um jeito aqui. Então, é escutar isso, né? Então, é proporcionar as dificuldades a virarem soluções, né? E É às que às vezes vezes... as pessoas não têm, eu não sou criativo, ela acha que não é, né? Eu não sou vendedor, eu não consigo vender. Não, as pessoas são baita do vendedor, só ela acha que não é, né? É que às vezes as pessoas acham que criatividade é ter aquelas ideias super mirabolantes, ser super inovador e começar a inventar um produto do zero. Aí eu inventei um iPhone. Não, não é isso que é criatividade, né? São as soluções do dia a dia que você encontra, né, dentro do projeto ou mesmo ali dentro do chão de fábrica, como você falou, para poder atender da melhor forma o nosso cliente e resolver um problema, né? Mas eu acho, Anne, que criatividade tem muito a ver com aprimoramento. Eu não sei se ainda falta ser alguma coisa ser inventada nos dias de hoje. Eu acho que tudo já foi inventado, né? Agora é questão de aprimorar isso, uma novidade, né? Eu quero criar uma coisa do zero, né? Às vezes não, eu acho que é aprimorar aquilo que, ou reciclar, né? A gente fala hoje tem alguns temas, reskilling, alguns temas que a gente está começando a usar disso, né, que é aprimorar aquilo que está. Porque a criatividade não quer dizer que é a criação de alguma coisa, né? Sim, mas muita gente acha, né? Não, ninguém inventa mais a roda, não, né? É uma. Né? Mas sempre está linkada à resolução de um problema, né? Ou de alguma necessidade de alguma pessoa e tal. Mas é muito interessante porque esse nosso tema aqui hoje é super amplo, entra muita coisa, até mesmo, sei lá, marketing pessoal, por exemplo, né? A Sim. gente precisa usar marketing pessoal para tudo hoje. E marketing pessoal não é você vestir uma máscara, né, e fingir ser outra pessoa, mas sim você saber se portar, você saber se vender, mas se vender no bom sentido. Como que você faz isso, Edson? Eu já te conheço há vários anos. Eu sei que você é especialista em marketing pessoal e eu queria que você contasse seu depoimento, assim, como que você faz, porque eu sei que acaba sendo uma coisa meio natural. Como você falou, né? Acaba sendo um dom no sentido, assim, de que você é um vendedor inato, né? Você tem esse dom comercial, o comercial tá na sua veia e isso tá linkado com o marketing pessoal, mas que dica você poderia dar, né? Para quem está entrando dentro do ramo ou para quem quer aprimorar um pouquinho mais isso, não sabe como usar? Explica aí para o pessoal, por favor. Então, eu estou num momento da minha vida de quanto mais transparente, né, melhor, sabe? Minha cabeça anda tranquila, sabe? Então, eu acho assim, você tem que, se você tem uma dúvida, né, naquele momento que você não pode responder o cliente, em vez de você pintar aquilo ou ficar envergonhado, é mais fácil falar, não sei, mas eu já te digo, né? Não preciso ir lá no Google ver, mas eu já te digo. Ou eu te respondo amanhã, ou te... Então, isso traz para o cliente um conforto de confiança, do que o cara tentar, sabe, dar aquela disfarçada, que nem aqueles antigos, como é que falava, os caras que vendiam carros, picareta de carro, né? Então, Sim. eu acho que, para mim, hoje, quanto mais transparente, né, isso vai trazendo uma confiança para você. Você ser transparente, você não querer, não ter aquela necessidade de aparentar que você sabe mais do que você realmente aparenta, ou de... então, é usar aquilo que você pode, né? Até onde o teu conhecimento vai. Hoje a gente usa aí um monte de palavras americanizadas e termos técnicos, e se você não tem esse conhecimento e tenta usar isso com alguém que corre-se o risco de saber mais que você sobre aquele assunto, pá, fica chato para burro. Então, isso que eu falo com todo mundo, cara, relaxa, né? Relaxa primeiro, Seja né? você mesmo, né? Exatamente. Sou simprão? Meu, seja simprão, não é vergonhoso isso, né? Então, é tentar ser aquilo. Já foi?
não fui. Mas se eu tiver oportunidade, eu quero ir, né? Então, essas coisas assim, muito, né? Conhece tal máquina? Cara, não conheço, né? Então, né, ninguém é obrigado a conhecer tudo. Uhum. Então, para você ter sucesso nos tratos com o cliente ou nos tratos com a tua equipe, né? Nós somos testados, nós somos auditados, não, vamos dizer, nós estamos sempre em evidência com alguém nos olhando. Hoje ninguém mais faz nada sem ter alguém filmando, sem ter alguém. Então, é muito Verdade. feio. A gente nesse mundo cristão que a gente permeia, né, a gente fala que no íntimo, né, lá no nosso quarto, dentro do nosso secreto, só Deus nos conhece, né? Mas a gente se conhece, né? Não tanto quanto ele, mas se isso transparecer, né, é bom, né? Então seja transparente, né? E Uhum. vai evoluindo, porque isso é uma evolução, né? É uma evolução de. Eu tenho muitos meninos que a gente fala aqui, né, que já saíram daqui, montaram suas marcenarias e me ligam, pô, Sérgio, eu estou aqui com uma dúvida aqui, me ajuda nisso aqui. Isso é legal, entendeu? Você perguntar para quem sabe um pouquinho mais que você, o que você acha que tem mais conhecimento. E isso, voltando a falar para o cliente, para você se vender como uma pessoa que quer fazer o bem, que quer fazer do jeito correto, né? Acho que ninguém, eu pelo menos não me aflige nada, eu estar negociando alguma coisa com alguém e essa pessoa ser honesta comigo, ponto. Uhum. Sim, eu acho que é algo que, assim, hoje em dia está sendo muito valorizada, a questão da autenticidade e também da simplicidade. Que ali na época dos anos 90, ali tinha aquelas técnicas de venda, ensinavam como ser um vendedor, né? Ensinava meio que a contar mentiras, a ter um padrão As engessado para se meias verdades, trabalhar, né? as meias verdades, exatamente. E hoje, assim, não é errado a gente expor até as nossas vulnerabilidades para as pessoas verem, né, que, poxa, é gente como a gente, todo mundo é ser humano aqui, né, nessa história toda. Uma coisa que até foi levantado num grupo de WhatsApp de marcenaria, né, nessa semana, teve uma questão ali da marcenaria, da empresária de marcenaria, comentar assim, eu estou com o meu projeto atrasado com o meu cliente, já cumpri os prazos dos 60 dias que eu já tinha dado e eu não vou conseguir entregar. Vocês já tiveram alguma situação assim? Como é que eu posso falar para o cliente? O que é que eu digo para o meu cliente? Como é que eu resolvo isso, né? Como é que você faz isso, Edson? Dá essa última dica aí para nós. Então, Porque entra soft skill aí, né? Tem que entrar sim. esse jogo de cintura, essa autenticidade e tudo mais, né? Mas como resolver, né, esse conflito todo? A primeira coisa, já aconteceu com a gente, não foi nenhuma nem duas vezes. Hoje, nesse momento, a gente não tem esse problema, mas a gente está, né, sensível a isso acontecer de repente. O que a gente aprendeu aqui? Atenda o telefone. Uhum. Se você não tem uma posição para dar, ligue e fale, eu não tenho a posição para te dar ainda, mas eu estou trabalhando em te dar uma posição. Se é a falta do material, se é a falta do dinheiro para comprar o material, seja honesto. O cliente vai ficar bravíssimo com você, porque ele já te deu a entrada, ou ele contou que Ou você já pagou tinha tudo. fluxo de caixa para fazer. Primeira coisa, converse com ele, né? O medo vai vir, o frio na barriga vai vir, converse, né? Às vezes é um overbook de obras que acontece para a gente, aqui todas as vezes que aconteceu, graças a Deus, nunca foi falta de recurso ou falta de um planejamento, foi obras que a gente tem um pipeline muito extenso, né? De Uhum. repente, 2, 3 hotéis ficaram, um atrasar, o outro ficar pronto no horário certo, e a gente tem que atender e não ter braço para tudo, né? Então, você tem que sentar e montar o plano B com o cliente. Ninguém mais sabe do plano. O que o cliente não quer é que você não atenda, que você não responda os e-mails, que você não fale com ele. Isso vai deixando ele mais bravo, mais nervoso, né? Então, porque às vezes tem reflexo contratuais que ele vai sofrer, que você está implicando. Então, uma boa conversa, olho no olho, e montar juntos um plano, né? Tem que montar, falar, ó, o que é o... é isso, quantos dias? É mais 2? É mais 10? É mais 30? Né? É mostrar isso para ele e demonstrar e começar a dar satisfação para ele Uhum. diariamente, né? Falar, ó, hoje o teu projeto evoluiu isso, a gente conseguiu, sei lá, cortar, né? Uhum. Agora, amanhã está acontecendo isso. Pode ser que amanhã aconteça algum problema de queimar uma peça, de o caminhão estragar, que o marceneiro sempre tem aquela, o caminhão quebrou, né? O caminhão quebrou, tá? Não saiu da fábrica ainda, mas você está falando para o teu cliente que o caminhão quebrou no meio do caminho.
Hoje não existe mais isso. Hoje o cara fala assim, então tá, então me manda o localizador do rastreador da transportadora para ver onde o caminhão quebrou. O que você faz? Né? Ele fala, faz uma live comigo agora, que pega o teu celular, deixa eu ver na fábrica como é que tá. Né? Então, Exato. mentira tem perna curta. Então, e assim, a gente nunca atrasa no último dia, no dia da entrega. O atraso aconteceu 10, 15 dias atrás. Então, se Sim. 10 a 15 dias atrás você avisou o teu cliente, né? Porque seja uma cozinha, às vezes ele já contratou o granito sem você estar, e o cara está precisando para receber e entregar, ou Ou ele tá tem uma querendo festa. morar na casa, né, que ainda não tá Exatamente. morando. Ou ele tem uma festa, é uma loja, ele rodou os convites para. Hoje não está podendo ter festa, né? Mas você imagina isso. Ele, há 15 dias atrás, ele teria que recontratar o buffet, teria que recontratar o fotógrafo. É fácil. Agora, a entrega é amanhã. Cara, não vou te entregar, ou não te Uhum. atender. Cara, é tiro, não é nem no pé, eu acho que é no olho, né? Então, converse com o cliente, né? Seja transparente com ele. Ele vai ficar bravo? Vai, com toda a razão do mundo. Da mesma forma que a gente fica bravo quando o cliente não paga, né? Uhum. A gente, tudo bem, mas a gente fica bravo, fica magoado, fica chateado. Então, quando a gente não cumpre o nosso lado, né? O outro lado sempre vai, seja o que for, né? Seja você está preparando um jantar para o neto não te avisar que ele vai atrasar. Você vai ficar, Sim. se ele avisar antes, né? Então, é, tudo que é previsto, né, e comunicado com antecedência é a melhor coisa. E aí é uma soft skill que é essa que a gente falou, da honestidade. Seja honesto com o teu Sim. cliente, porque ele vai voltar, né? Agora, se você se esconder dele e fugir dele, ele não vai voltar, ele vai ficar bravo, ele vai fazer horrores, né? Então, seja transparente. Ainda mais em tempos de rede social, né? Que tudo você expõe, a coisa viraliza e aí você pode ser queimado de uma super empresa, né, para uma empresa super ruim, assim, no Rápido, estralar dos dedos, né? rápido, rápido. Eu acho que hoje, digamos, nessa área residencial, né, a gente a gente usa muito, a gente tem então um LinkedIn não, um Instagram, né, mas Uhum. é mais para a gente é mais institucional do que realmente comercial, né? Uhum. Mas para quem precisa, né, demonstrar o serviço, que ele precisa que o cliente permita que ele entre na casa dele e fotografe para os outros clientes verem aquilo que ele está fazendo, um depoimento, é muito importante você estar de bem com o teu cliente, né? Sim. E o cliente não é uma venda só, né? Nessa área que a gente trabalha, o cliente volta, o amigo do cliente volta, o filho do cliente volta, então você tem que oxigenar e regar essa plantinha sempre, né? E É, as redes depoimento. sociais servem para isso, né? Uhum. Servem para te elevar quando você faz direitinho, mas se você der uma bola fora do cliente, você não vai ter aquela obra legal dele para fotografar, porque eu acho que ele não vai lá, protegido por lei hoje, você também não pode sair lá falando mal na rede social do fulano, né? Mas a tua rede interna, né, você já cortou todos os galhos que você podia coletar daquele cliente, né? Exatamente, né? E depoimento é muito importante, né? A gente sempre se baseia por depoimentos. Até mesmo eu, quando tem a questão dos cursos online, quando eu publico alguns depoimentos dos alunos que fizeram o curso, que estão satisfeitos, também a venda acontece de uma forma mais natural e mais rápida, né, para outros novos alunos. Mas legal, Edson, que gostoso o nosso papo aqui. Dá para a gente passar uma tarde falando só de Oxe! soft skills. É muita coisa, né, que envolve, mas espero que a gente tenha conseguido transmitir um pouquinho, né, desse ponto de vista dentro desse nosso setor, que é tão maravilhoso e que tem muita área de atuação e tem muita forma também de lidar com o cliente e com as situações, né? Então, eu só tenho a te agradecer pela sua participação, por ter aceitado o nosso convite já assim de primeira e estar nesse tempo aqui com a gente. Muito obrigada. Bom estar contigo também, Anne, bom estar participando dessa nova fase, né, de a gente ter esses encontros nesse formato, né, já que a gente não pode se encontrar presencial, é muito bom ter isso, né? E estou à disposição de vocês, sempre que for necessário, né? Estou por aqui. Então, tá bom. Muito obrigada. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.